Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Outubro 2020, 35ª semana de Kardec. Por força das circunstâncias, os nossos encontros serão online, mas isso não afastará os nossos corações. Estaremos aqui todos juntos, vibrando muito amor e aproveitando muito de tudo que vai nos ser apresentado pelos nossos convidados. Este evento começa sempre com uma prece, há um momento musical e logo após a presença de um convidado querido que vem apresentar o tema da noite e que certamente nos fará refletir e pensar sobre coisas importantes para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, vamos aproveitar. Um grande abraço. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Seja na terra ou nas águas do mar, na pureza do ar com você, amigo. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Na escuridão, sei que a luz vai voltar, sei que o sol vai brilhar em você, amigo. Amor, amor, que nunca vai nos separar. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Seja na terra ou nas águas do mar, na pureza do ar com você, amigo. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Na escuridão, sei que a luz vai voltar, sei que o sol vai brilhar em você, amigo. Amor, amor, que nunca vai nos separar. Amor, amor, que nunca vai nos separar. Me perguntam de onde vem
Esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro, as respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu ponto seguro. Eu me cego, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu ponto seguro. Eu me cego, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. É na força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Vamos acalmar os nossos corações, elevar nosso pensamento, nos conectarmos com Deus, com nosso Mestre Jesus, com os nossos anjos guardiões, com os nossos mentores espirituais. Momento de gratidão. Obrigado, Senhor, pela bênção do Espiritismo, o Consolador prometido pelo nosso Mestre Jesus. Obrigado, Senhor. São tantos ensinamentos de forma tão clara, lógica, objetiva e sem contradições, que agora temos a oportunidade de
começarmos a compreender melhor, tão necessários para o nosso despertar. Obrigado, Senhor, por todo esse bálsamo, por todo esse amparo, que toda essa luz da verdade não fique restrita às quatro paredes de uma casa espírita. Para isso, nos foi necessária a vivência este ano da pandemia, também para nos despertar e aprendermos que precisamos aplicar toda essa luz em nossas vidas, em nossos lares, em nossos trabalhos. Aprendermos que a mediunidade não é somente incorporar, mas que está presente a todo instante em nossas vidas e que, conforme a necessidade de cada época, possamos utilizá-la para sermos mais úteis, principalmente para nós encarnados. Obrigado, Senhor, que possamos utilizar toda essa ajuda, somada a um pouco de nosso esforço, transformando essa luz, essa bênção, em nossa libertação. Que façamos a nossa parte no esforço para vencermos as nossas más inclinações e conquistarmos a necessária e inevitável transformação moral. Obrigado, Senhor, que façamos jus a tanta misericórdia, que façamos jus ao trabalho divino daqueles que nos precederam. Obrigado, Allan Kardec, nosso codificador, que nos trouxe como deve ser a nossa fé, esclarecida, serena, guiada pelo bom senso, equilibrada, raciocinada e misturada com muito amor. Que assim seja, graças a Deus. Olá, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos todos. Para quem não me conhece, eu acho que a maioria me conhece, né? Mas pode ter gente aí que não me conheça. Então, para quem não me conhece, eu sou Andrei Moreira, sou médico, homeopata, da cidade de Belo Horizonte, sou constelador familiar, sou palestrante, sou autor, escritor de livros. Um post que eu fiz no Instagram teve uma das maiores repercussões no meu Instagram desde sempre. E foi exatamente a frase que eu escolhi para a live de hoje, não é? Se você não se curar do que te feriu, você irá sangrar em cima daqueles que não te cortaram. E eu fiquei muito impressionado com a repercussão, porque eu realmente não esperava. Eu achei que ia ter uma boa repercussão, mas não tanta quanto teve. E fiquei a pensar e a meditar a respeito dos motivos que levaram a essa repercussão. E decidi fazer essa live exatamente porque essa frase toca num dos pontos fundamentais da nossa vida, que é o nosso empoderamento pessoal, a nossa conexão com a capacidade de metabolizar, de transformar, de nos curar daquilo que nos afeta, com a nossa resiliência, que é exatamente esta capacidade de voltar ao ponto original após sofrer uma deformação, mesmo que ainda sob os efeitos dela. E esse tema, realmente, ele é essencial, porque ele fala de todo o nosso movimento interior, de todos os nossos recursos interiores de cura e de autossuperação. Bom, então eu vou começar falando um pouquinho a respeito do fenômeno psicológico da projeção. A projeção é o fenômeno de projetar, de colocar em um outro aquilo que vai dentro de nós ou que vive dentro de nós.
nós projetamos, assim como um projetor projeta numa tela, nós projetamos características, sentimentos, dificuldades, virtudes, qualidades. Nós projetamos várias circunstâncias que nós vivemos. No entanto, nós projetamos, sobretudo, aquilo que não está curado, aquilo que não está sadio em nós. E projetamos pela nossa dificuldade de enxergar e de ver aquilo que vai dentro do nosso coração ou na nossa realidade. Então, quando esta frase nos diz que se nós não olharmos para aquilo que nos feriu, vai respingar gotas de sangue no outro, isso é muito verdadeiro. Porque nós acabamos projetando a dor dos nossos conflitos afetivos não resolvidos, dos nossos desejos não realizados, dos nossos sonhos não reconhecidos naqueles que estão ao redor. Mais particularmente na nossa família, nas nossas relações de casal, nas nossas profissões, nas pessoas que trabalham conosco ao nosso lado. E, frequentemente, na incapacidade ou na dificuldade de enxergar que aquilo que nos incomoda vem de nós mesmos, nós acabamos atribuindo ao outro a responsabilidade por um sentimento, por uma sensação, por algo que nos acomete. Mas eu gosto muito de uma outra frase que diz assim: incomodou, doeu, leva para casa que é seu. E essa frase simples, ela fala também de algo muito profundo, não é? Aquilo que nos incomoda no outro, nas relações, na sociedade, diz respeito àquilo que está guardado dentro de nós, muito mais do que aquilo que está no outro ou que está no mundo. Então, quando nós olhamos para as relações e vemos questões conflitivas ou difíceis num chefe de trabalho, no marido, na esposa, nos filhos, no pai, na mãe, nos companheiros de trabalho voluntário, nós precisamos mergulhar mais profundamente para nós mesmos e perguntar para nós mesmos: onde é que me dói? Ou o que é que dói em mim? Como chama o sentimento que eu estou sentindo e que move, às vezes, esta antipatia, este ciúme, esta possessividade, este controle, esse sentimento de não querer ficar junto, esta repulsa, esta vontade de criticar, de falar mal, de julgar? Onde dentro de mim mora aquilo que me move quando eu faço isso? Muito mais do que eu faço, o importante é saber o que move aquilo que eu faço. Porque é exatamente aí que nós olhamos para as nossas feridas interiores, para aquelas circunstâncias que não estão sanadas dentro de nós. É muito comum que nós tenhamos dificuldades oriundas da nossa infância, da nossa história, daquilo que nos afetou, daquilo que nos feriu, e que isto tenha repercussões no dia de hoje. Nenhum problema, isso é humano, isso é natural, isso é um movimento que praticamente ninguém se isenta. No entanto, o que não é justo é que o outro pague a conta da história que é minha, ou de algo que eu sinto. Exemplo: por detrás do ciúme, dentro de uma relação de casal, frequentemente tem uma falta de entrega aos pais na infância. Muitas vezes tem uma falta de afeto por detrás da carência emotivo, afetivo, sexual. Muitas vezes tem um abuso afetivo, psicológico, sexual por detrás de algo que nós vivenciamos hoje como sendo uma possessividade, um apego, uma dificuldade de dar espaço, de respeitar o limite do outro, de deixar o outro entrar na nossa própria vida. E se nós não olhamos para nós mesmos, então o outro é que vai ser responsabilizado por aquela dificuldade que pertence a nós. Assim, se eu reconheço que trago em mim uma dor ou algo que me faz sofrer, é preciso que eu olhe para os recursos de empoderamento, de ressignificação e de transformação pessoal que eu posso ter diante daquela circunstância que me fere. Afinal de contas,
Nenhum de nós é vítima do que viveu. Nós somos autores da nossa história, quando na vida adulta podemos ressignificar aquilo que nós vivemos, em qualquer relação e em qualquer época da nossa vida. Exatamente esta capacidade de ressignificar, que significa dar um outro olhar, mudar a interpretação do fato ou da circunstância, ou reconhecer as nossas habilidades e recursos internos para lidar com aquilo, é que faz com que nós modifiquemos tudo aquilo que a gente vive. Então, o primeiro passo diante das nossas feridas emocionais é reconhecê-las. Primeiro, nós reconhecemos que as temos. E este já é um passo desafiador suficiente para uma boa parte de pessoas. Muitos não dão conta nem de reconhecer, sim, eu trago isso como uma dificuldade que é minha. Sim, eu trago uma dificuldade de confiar que não tem relação com a segurança que você me dá nesta relação, mas com a minha incapacidade de entrega e de confiança numa outra pessoa em virtude daquilo que eu vivenciei em outras relações no passado. Por exemplo, reconhecer essa ferida emocional já é parte do processo de cura. A partir do momento que eu reconheço, e às vezes para reconhecer eu vou precisar de uma ajuda psicológica, de amigos, de pessoas que me ajudem a perceber os sinais ali da minha dor. Depois que eu reconheço então, sozinho ou com a ajuda de terceiros, eu vou partir para o processo da ressignificação. Reconhecida a ferida, vamos fazer o curativo. Vamos saber qual é o diagnóstico dessa dor. Vamos saber qual é o tratamento dela e como que eu posso curá-la, porque aí reside o grande segredo e o grande fundamento da vida, a nossa capacidade de transformar feridas abertas em cicatrizes indolores. Aquilo que marca, mostra que ali houve uma lesão, mas que não dói mais. E a partir então deste processo de reconhecimento dos recursos é que nós vamos transformando a nossa vida. Então, eu vou dar um exemplo de um abuso, por exemplo. Um abuso psicológico, um abuso sexual numa infância. É muito comum, muitas pessoas reprimem a percepção do abuso e os efeitos dele pela dor que traz reconhecer que foi abusado ou que se teve uma situação que era um abuso. Às vezes, esta repressão vem do fato da pessoa ter vivido uma dicotomia dor e prazer naquela experiência abusiva. Exemplo, quando o abuso é feito por parentes ou por pessoas de quem se gostava muito, às vezes o toque, a presença, a interação com aquela pessoa era algo prazeroso. E então a pessoa introjeta aquele afeto e tem dificuldade de reconhecer que ali também havia um ácido no meio daquele doce, né, que era agradável dentro daquela relação, e que aquele ácido corrói, que aquele ácido gera uma destruição. Então, muitas vezes o abuso ele é reprimido e vai lá para o inconsciente. E lá no inconsciente, no escuro dos nossos quartinhos dos fundos, ele vai virar sintoma. Sintoma físico e sintoma psicológico. Sintoma físico, por exemplo, ele pode ser somatizado em dores físicas, pode ser somatizado em doença autoimune, pode ser somatizado em uma enxaqueca crônica, ou ele pode se transformar em uma fobia, em uma síndrome do pânico, em uma depressão, ou simplesmente numa melancolia, ou numa dificuldade de estabelecer vínculos afetivos profundos e verdadeiros. Qualquer movimento deste pode ser um sintoma decorrente de um abuso que foi reprimido lá dentro de nós. Então, o que eu faço? Em primeiro plano, eu olho para dentro de mim, para a minha história e reconheço que aquilo aconteceu. E o que acontece frequentemente quando se reconhece um abuso ou uma ferida que causou dor é que aflora a raiva. A raiva diante do sentimento do abuso. E esta raiva, ela é legítima, mas ela precisa passar. E é interessante que muitas vezes as pessoas ficam ali ciclando
cultivando o estado de raiva, como se indignar com aquilo e enraivecer-se com aquilo fosse o suficiente para ressignificar. Não é. Pode ser parte do processo da ressignificação. Mas quando, a partir daquela experiência, do contato com a emoção raiva, que mostra que um limite foi invadido, que um espaço individual foi desrespeitado, que uma integridade física, psicológica, afetiva ou moral foi não considerada, a partir disso é preciso evoluir para a capacidade de reinterpretar. O que muitas vezes é feito apenas com ajuda, não é? Dentro de um processo de trabalho psicológico. E a ressignificação, nesse caso, por exemplo, é quando o abusado devolve ao abusador, qualquer que seja ele, os sentimentos que lhe pertencem. Então, aquela pessoa que é abusada, seja um abuso mínimo ou um abuso máximo, ela incorpora para si os sentimentos do abusador. O sentimento de indignidade pessoal, de direito de ser invadida, de ser desrespeitada, de não ser considerada. E o que acontece com essa pessoa é que ao longo da vida ela vai muito frequentemente ou se tornar uma autoabusadora, buscando e construindo situações abusivas para si, porque aquele abuso, aquela circunstância passa a ser uma crença direcionadora da personalidade, ou ela vai se envolver em relacionamentos abusivos, seja permitindo ao outro que a abuse, ou seja, se tornando ela mesma uma abusadora do outro, naquilo que em psicologia nós chamamos de compulsão à repetição, quando a situação não é ressignificada. Então, o primeiro movimento é devolver ao abusador aquela dor, aquele sentimento, na verdade aquele sentimento, porque a dor pertence à pessoa, aquele sentimento que pertence ao outro. Eu devolvo a você o sentimento de abuso, o sentimento de invasão, de desrespeito, de indignidade, porque isso pertence a quem abusou. Às vezes, intencionalmente, às vezes não, né? Às vezes foram crianças que abusaram umas das outras, ou adolescentes, sem perceber a gravidade daquilo, e às vezes foram adultos com a percepção clara do fato. Devolver ao outro significa eu tomo para mim o direito de voltar a sentir como eu era. A criança espontânea, a criança inocente, a criança alegre, a criança feliz, a criança cheia de virtudes, cheia de potencialidades que eu era e deixei de ser. Me lembro aqui agora de um versinho do Fernando Pessoa que ele diz assim: a criança que fui chora na estrada, deixei-a ali quando vim a ser quem sou. E hoje que vejo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui aonde ficou. Olha que lindeza a poesia de Fernando Pessoa, né? Eu estou aqui em Portugal falando com vocês agora, da cidade de Braga, e o poeta português me vem então à mente aí com a sua alegria, com a sua palavra, não é? Exatamente, às vezes nós temos que ir lá atrás buscar a criança que fomos aonde ficou. Às vezes então ela ficou lá paralisada no abuso, às vezes ela ficou paralisada lá em uma falta de afeto, ou em uma exigência infantil, ou em um afastamento do papai e da mamãe, ou em um excesso de críticas ou de crenças negativas que lhe foram imputadas, que lhe foram impostas pela educação, pelo contexto, pela escola, por qualquer coisa que tenha sido. Então, voltando lá, e a gente volta lá onde? Aqui dentro do coração. Numa visualização criativa, numa meditação, num esforço pessoal, nós então olhamos para aquilo que está lá dentro e o que precisa ser resgatado e o que precisa ser modificado e transformado. Esse é o processo de ressignificação. Aqui estou falando de forma muito simples, né, en passant? Só para dar uma exemplificação. Eu abordo isso no capítulo sobre a síndrome do pânico no meu livro Reconciliação, consigo mesmo, com a família, com Deus. O fato é que eu quero exemplificar aqui o abuso como um dos exemplos de uma ferida emocional
que pode ser ressignificada. Se a pessoa não ressignifica, então, essa experiência do abuso, ela vai abusar, vai permitir ser abusada, vai cobrar, vai ser cobrada, vai ficar muitas vezes ali rodando em experiências repetitivas de abuso, porque não conectou-se com o seu poder pessoal de resgatar a si mesmo daquele lugar aonde ficou. Então, assim como o abuso afetivo, psicológico ou sexual, nós podemos ressignificar as nossas mágoas, um relacionamento que terminou e a mágoa decorrente dele, uma palavra que nos ofendeu e que nos feriu, uma crítica que um dia nós ouvimos e que agora remoemos, cultivando isso dentro de nós, não é? E nós podemos modificar tudo isso. Se nós olhamos para nós, é interessante como que o psiquismo funciona, né? Quando a gente começa a olhar para nós e tomamos consciência da dor de uma ferida emocional e começamos a trabalhá-la, o fenômeno da projeção começa a se dissolver. Mesmo que nós ainda não tenhamos solucionado, mesmo que nós ainda não tenhamos ressignificado, o próprio processo de estar em caminho, ou a caminho, né, já faz com que o sintoma desapareça, não é? Então, quando nós olhamos para trás, por exemplo, e percebemos que a nossa dificuldade de confiar hoje numa relação advém da percepção que nós tínhamos lá das traições conjugais que aconteciam dentro do nosso núcleo familiar original, o simples fato de olhar para isso e começar a trabalhar a ressignificação já diminui o processo da projeção agora das cobranças aqui na relação atual. Quando nós olhamos para um relacionamento passado e percebemos que a dor de um abandono, assim interpretado, de uma mágoa por um desejo não atendido, ainda vive dentro do nosso coração e se deve àquele relacionamento, isso já começa a abrandar a dificuldade de confiar, de se entregar aqui em um movimento atual, na relação atual. Então, nós ressignificamos a partir do momento em que nós vamos buscando os recursos para lançar um novo olhar, uma nova interpretação naquilo que nós vivemos, naquilo que nos acometeu. Quando mudamos a interpretação, mudamos o fato. Portanto, não importa se nós temos uma ferida aberta. Se ela está com um curativo e protegida, ela não sangra em cima do outro. Se eu conheço a dor que ela causa e eu tomo o analgésico necessário para que eu possa diminuir a intensidade do que ela me traz, então eu não vou naturalmente me sentir tão afetado quando alguém encostar nela ou quando alguém reconhecê-la em mim. Assim, o próprio processo do tratamento, ele já é um processo de cura interior e pouco a pouco nós vamos descobrindo o nosso poder pessoal. Fato é que nós não somos vítimas de nada nem de ninguém. Isso não significa que não somos afetados. Fomos e somos afetados e trazemos dores que precisam ser reconhecidas. Mas, sobretudo, nós trazemos dentro de nós a capacidade inata de ressignificar, mudando posturas, mudando a forma como nós nos posicionamos perante a vida. Quem muda a postura, muda a realidade. Porque o que move a realidade externa é a postura interna. A vida não é dada por fatos inquestionáveis. A vida é dada por circunstâncias interpretáveis. Na medida em que eu mudo a interpretação, eu mudo a própria circunstância. Na medida em que eu mudo o meu jeito de pensar as minhas crenças, eu mudo a realidade que me circunda, eu mudo as relações, eu mudo as interações. E isso constrói um caminho de paz, de saúde e de alegria interior, não é? Então, eu gostaria de dizer que despedir-se de uma pessoa é encher-se dela, não é deixá-la ir.
Às vezes nós nos despedimos porque uma pessoa se afasta de nós através da morte no tempo em que se é esperado, seja pela idade, por uma doença ou algo que nos sinaliza que aquilo vai acontecer. E às vezes mortes inesperadas trazem dores acerbas, sobretudo quando ela vem através de algo que soa para nós como uma escolha, como é o suicídio. O que não é exatamente uma escolha, porque o grau de consciência do indivíduo varia de acordo, não é, com o nível da patologia que tem. Frequentemente, por detrás de um impulso suicida tem uma depressão grave, tem um transtorno bipolar, tem uma esquizofrenia, tem uma dor profunda que a pessoa não está conseguindo equacionar. Então, é natural que nesse caso a dor seja um pouquinho mais difícil. No entanto, qualquer que seja a circunstância, quando nós temos que nos despedir de alguém, a vida está nos convidando a nos encher daquela pessoa. Isso significa a deixar que aquela pessoa seja uma presença viva no nosso coração e não uma ausência morta. Quando nós permitimos que o amor, o afeto, a alegria daquela pessoa permaneça em nós, ela não morre. Morre o corpo, morre a experiência da troca física, da interação aqui e agora, mas aquela pessoa permanece viva em nós. E então nós não precisamos caminhar pela vida como ausentes dela, mas com ela dentro de nós. Como ressignificar a raiva. As emoções são como um rio, né? Elas devem fluir de forma natural. Quando as emoções fluem de forma natural, elas produzem vida. Mas quando a gente coloca um dique num rio, vai ter uma área que é de enchente e outra área que é de falta. E a área de enchente destrói e a área de falta mata. O fluxo natural gera vida. Então a raiva não precisa ser ressignificada, ela precisa ser ciclada. Isso significa, quando eu olho para ela, eu pergunto para ela, o que é que você mostra de mim mesmo? Eu sinto raiva por quê? Qual é o sentimento que está subjacente a esta emoção? A emoção é a pontinha do iceberg. O sentimento é a estrutura. Eu sinto raiva porque eu me sinto abandonado. Eu sinto raiva porque eu me sinto enganado, porque eu me sinto desconsiderado, porque eu me sinto inferior, porque eu me sinto o quê? Qual é o sentimento que está por trás da raiva? Diante do reconhecimento do sentimento, eu pergunto para mim mesmo, o que eu preciso fazer em relação a isso? Eu preciso falar, eu preciso ressignificá-lo, eu preciso compreender isso. Eu pergunto para mim mesmo o que eu preciso fazer. Por isso que diante da raiva, na maioria das vezes, o mais importante é a gente se dar um tempo para o fogo baixar e a gente poder sentir o que é que está por detrás da nossa emoção, do que nós estamos vivendo. E quando então eu reconheço aquele sentimento, eu posso perguntar para mim mesmo, é a primeira vez que eu estou tendo esse sentimento ou ele é recorrente na minha vida? Não, isso é algo recorrente, estou sempre tendo. E quando foi a primeira vez que eu senti isso? Foi lá na minha infância, quando eu tive aquela experiência com meu pai ou com a minha mãe. Então a gente vai na raiz da questão. Qual é o núcleo que precisa ser tratado verdadeiramente? Muito mais do que aquela experiência atual. Essa precisa ter uma resposta objetiva, rápida, mas mais profundo precisa ser olhado aquele núcleo emocional que sustenta aquele sentimento. É muito interessante porque eu me lembro agora de pessoas com as quais eu convivi ou convivo, que são pessoas que eu admiro profundamente, mas que, por trazer uma baixa autoestima, estão sempre se justificando, sempre com medo de que algo lhes aconteça, sempre com medo de que não estejam sendo incluídas, desconsideradas. E, por vezes, eu fico olhando para aquilo e pensando assim, gente, mas o que será que passa na cabeça dessa pessoa? Sem compreender. Mas eu compreendo esse movimento porque eu mesmo o vivi em uma época em que também, embora tivesse todo o amor à minha volta, me sentia menos
por sentimentos ou características minhas que só eu conhecia. Então, é possível identificar-me de forma empática com aquilo para não deixar que isso conduza a relação. Então, o que eu faço, por exemplo, quando eu vejo isso, é ignorar esses sentimentos e reforçar o positivo nessas pessoas e logo esse sentimento passa ou se dissolve, não é? Mas de onde vem nelas esse núcleo de baixa autoestima? Vem de experiências anteriores, frequentemente da primeira infância, da juventude, e que não resolvidas continuam agora a ser projetadas em cada outra relação. E muitas vezes a raiva delas vai mostrar o quê? Que aquela ferida ali foi cutucada. E elas podem simplesmente projetar essa raiva no outro, o agente projetar a raiva no outro, e não olhar para aquilo. Então a raiva é muito útil quando eu olho para ela e pergunto para ela: o que você tem a me ensinar? A raiva é só a fumacinha da panela que está fervendo. O importante não é jogar água fria dentro da panela, é saber qual é o fogo que esquenta a panela. Isso nos dá a conhecer a causa e é possível então ressignificar, ok? A humildade é a virtude básica e a postura humilde é uma postura muito rica. A humildade, a palavra humildade vem de humus, né? Da mesma palavra latina que derivou o sentido de humus, de fecundidade. Então, o humilde é aquele que fecunda a realidade na aceitação do real como ele é. A postura de humildade é uma postura de acolher a realidade, como ela é, acolher nós mesmos como somos, no nosso real poder, no nosso real valor. E ele é que nos leva, essa postura nos leva a olhar para a realidade e compreender que tudo está certo como está. Certo não significa aprovado, não significa bonito, não significa como eu gostaria, significa é o que é. E do jeito que é, eu posso fazer algo com isso. Então a experiência de abandono, por exemplo, ela pode ser ressignificada quando, na vida adulta, eu me levo de volta para aquela relação em que houve abandono. Se foi os pais, por exemplo, eu posso levar a minha criança interna de volta para os pais. Se foi um relacionamento afetivo, eu posso dar um lugar de amor para esse relacionamento afetivo dentro de mim. De tal maneira que eu só sigo abandonado na vida adulta se eu repetir o abandono. Porque lá atrás eu fui abandonado, agora eu me recuso a me dar o que eu preciso. Ora, repito o abandono. Mas se lá atrás eu fui abandonado e agora no presente eu me devolvo a alegria de poder ter aquilo que ontem eu não pude ter, então agora eu me dou e agora eu não preciso mais seguir abandonado. É muito comum que pessoas que não tiveram os pais presentes na sua infância, às vezes os tendo na velhice ou na idade mais madura, se recusem a ter com eles uma relação afetiva mais íntima, mais próxima e dizem que a causa está lá atrás. Ora, não, a causa não está lá atrás. A causa está na repetição no presente daquilo que foi vivido lá atrás. E está sendo repetido agora o que foi vivido lá atrás pela não aceitação, pela exigência de reparação, pela sensação de injustiça. Mas se eu olho para aquilo que está cheio, para aquilo que eu recebi, para aquilo que me foi dado, eu vejo que é muito maior do que o que faltou. Porque a grandeza vida não se equipara a nada. E eu agora posso acolher a mim mesmo, e eu agora posso voltar lá atrás e ressignificar aquela história, e eu agora posso levar minha criança de volta para o papai, para a mamãe, e por aí vai, né? Então a gente ressignifica o abandono com a experiência da humildade no presente, como a vida é, do jeito que pode ser, ok? Então, como tratar o alto amor? Alto amor a gente não trata, alto amor a gente cultiva. Como que a gente cultiva alto amor? Através de uma decisão. Uma decisão
de acolher a nós mesmos, independentemente das nossas características e das circunstâncias. Alto amor não é algo que nasce a partir de algo. Alto amor é um propósito firme que eu estabeleço em respeitar a mim mesmo, independentemente de qualquer condição que eu coloque para mim. Então eu não vou me amar quando nem se. Eu passo a me amar agora, decidindo respeitar essa pessoa. Através da aceitação de mim mesmo, através do respeito a mim mesmo, através do compromisso comigo mesmo. Se eu tenho dificuldade de decidir por isso, eu preciso olhar para as minhas birras internas, para aquilo que está agarrado dentro de mim, para a minha dificuldade de me acolher e de fazer por mim aquilo que eu gostaria que o outro fizesse. Portanto, o alto amor é decisão. E eu não posso cobrar que o outro me ame se eu não o faço, se eu não me dou aquilo que eu exijo do outro, não é? Então, alto amor é uma postura de decisão. E o perdão na família e o perdão comunitário? Mesma coisa. O perdão é uma ressignificação. E nós nos perdoamos e perdoamos ao outro quando nós aceitamos a nossa e a humanidade do outro. Só é possível haver perdão quando nós nos aceitamos comuns e imperfeitos. E aceitamos as outras pessoas assim também. Só perdoam aqueles que são imperfeitos. Aqueles que são especiais não perdoam nunca. Os especiais se cobram e cobram do outro. Os especiais ficam num pedestal. Os especiais são melhores ou piores do que os outros. Os comuns não. Os comuns caem e levantam, erram e acertam, têm dificuldades e dores, e com isso movimentam a vida. Então, aceitar-nos comuns e imperfeitos é uma postura profundamente libertadora na nossa vida. Porque ser comum significa que eu me aceito tão humano quanto qualquer outra pessoa. Ser imperfeito significa que eu estou em processo e que a impermanência é a lei da vida e que eu estou em permanente mutação e transformação, assim como todos estão. E se nós aceitamos isso, então nós aceitamos que a gente cresça. Só os imperfeitos evoluem, só os imperfeitos crescem. Os outros não. Os especiais não. Os perfeitos não. Esses já estão prontos. Esses são figuras idealizadas, são imagens sonhadas, mas não concretizadas, porque ficam permanentemente no plano do devaneio, no plano da alucinação afetiva, não é? Sempre olhando para uma imagem que não existe, vendo uma realidade que não é real. Mas o pé no chão, o enraizamento na vida requer de nós a consciência de que a nossa humanidade é essencialmente imperfeita. E na nossa imperfeição há algo divino. Nós somos divinamente imperfeitos ou imperfeitamente divinos. E espero que essas poucas palavras tenham ajudado alguém a inspirar a si mesmo, a conectar com seu poder pessoal, com a sua capacidade. O importante é pedir ajuda, é buscar recursos, é acionar, não é? Na minha vida pessoal, a meditação, a oração, a família, os amigos, o trabalho voluntário dentro de uma instituição tão séria como a Fraternidade Sem Fronteiras, a espiritualidade que eu cultivo e a religiosidade que eu tenho na minha conexão íntima com Deus e prática na vida, tem sido para mim ferramentas muito importantes de ressignificação emocional e de encontro com o real poder pessoal. São coisas que eu posso sugerir a vocês porque tenho experiência prática. Também a homeopatia, a constelação familiar com as quais eu trabalho, eu tenho notado que são ferramentas muito poderosas de auxílio, não mágicas, transformadoras, miraculosas, mas potencialmente sustentadoras e mobilizadoras de recursos interiores que promovem muita transformação. A homeopatia, através do reequilíbrio da energia vital e do movimento interno de
permitir que a physis, a natureza da saúde real que existe em nós, venha à tona e se manifeste. E a constelação familiar com um olhar para os nossos vínculos sistêmicos e a possibilidade de perceber o amor que atua por detrás dos nossos conflitos afetivos, dos nossos nós, dos emaranhamentos e, mais do que isso, a grande oportunidade de ver as posturas que trazem paz. Mas esses são só 2 recursos dos infinitos recursos que a vida tem. O que nós não podemos é ficar de braços cruzados, vendo as nossas feridas sangrar e deixando que ela respingue no outro, porque isso é uma perda de tempo para seres humanos que merecem ser felizes e ter o melhor em suas vidas. Então, sim, nós podemos curar as nossas dores, sim, nós podemos fechar qualquer ferida emocional, sim, nós podemos nos tratar, mesmo que isso demore e demande esforço e tempo, mas tudo isso começa com uma decisão de amar a nós mesmos, de acolher a vida como ela é e de buscar recursos para fazer por nós o que é possível, ok? Grande abraço a todos, até a próxima.